Olá pessoal, saudações, espero que todo mundo esteja bem. Estamos mais uma vez aqui para fazer a correção da nossa atividade semanal e sempre destacando a importância da gente cumprir todo esse ciclo, né? Mais uma vez, vamos reforçar isso, né? Até todo mundo realmente compreender, cumprir todo o ciclo, que esse é o nosso planejamento. Recebimento da atividade, links dos vídeos explicativos, a atividade vai junto com esses vídeos. Responda a atividade, envia no prazo que a gente, de preferência no prazo que a gente combina, para não ficar muita coisa acumulada para vocês, né, quando atrasa. E também finalizar o ciclo acompanhando a correção dessa atividade. A gente sente falta de muitas pessoas que não acompanham a correção da atividade e muitas vezes ficam com essas dúvidas, né? Fica com questões que não conseguiu fazer completa, questões que não conseguiu responder, fez uma questão, mas não está convicto se ela está correta ou não. Então a gente só vai tirar essas dúvidas fazendo a correção da atividade. Então um convite, né, que eu peço a vocês encarecidamente que a gente acompanhe todo o ciclo, desde o recebimento do material até a correção da atividade. Tá bom, pessoal? Vamos lá então? Então veja só, hoje a gente vai fazer a correção da nossa última atividade semanal, o conteúdo visto chamado leis ponderais, mais conhecido também como as leis de Lavoisier e de Proust, né? A gente tem algumas perguntas teóricas e a partir dessas perguntas teóricas a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que significa essas leis ponderais, né? E quem foram esses químicos, cientistas aí, Lavoisier e Proust, né? Tá bom então? Vamos lá, viu? Ao final, ao longo de toda a correção, chegar até o final, ficar dúvida, se não conseguir entender, entre em contato para que a gente possa explicar melhor, tá certo? Veja só, pessoal, então as primeiras questões são justamente para a gente falar um pouquinho, né? Então, fala da lei de Lavoisier, a primeira pergunta é sobre a lei de Lavoisier, mas a gente vai falar também um pouquinho sobre a lei de Proust, tá bom? Então, a primeira pergunta é, como chama-se a lei de Lavoisier? O que é que ela diz? Antes de chegar nessa resposta, vamos falar sobre o conteúdo mesmo, né? As leis ponderais, Lavoisier e Proust. Essas leis ponderais são as leis que vão tratar, né, principalmente das atribuições com cálculo das reações químicas, né? As reações com os elementos. Quando a gente une dois ou mais elementos, que vai ter a união, esses elementos que são unidos, a quantidade desses elementos que são unidos, eles são chamados de reagentes. E o que se consegue com essa reação é chamado de produto, tá bom? Então essas leis vão falar justamente de algumas partes desses reagentes, desses produtos que a gente consegue, tá ok? Então a primeira pergunta é, como chama-se a lei de Lavoisier, né? Eu vou falar das duas. A lei de Lavoisier é a lei da conservação da massa, tá bom? A lei de Lavoisier é da conservação da massa. A questão não fala sobre a lei de Proust, mas aí eu vou explicar para poder a gente entender melhor as duas. A lei de Lavoisier é a lei da conservação da massa e a lei de Proust é a lei das propriedades constantes, tá bom? O que é que diz essa lei de Lavoisier, que a pergunta está questionando aí, né? Então ela chama-se lei da conservação da massa. O que é que ela diz? Ela diz que a soma dos reagentes é igual ao valor do produto. A soma das massas do reagente vai dar igual o valor do produto. Por exemplo, água, H2O, né? Então, se eu tenho uma quantidade de massa de hidrogênio, uma quantidade de massa de oxigênio, quando eu juntar essas quantidades, o valor, né, da molécula de água produzida vai ter a mesma massa, nem maior nem menor, né? Para isso, isso acontece em locais fechados, para que não haja perca, tá bom? Então a lei de Lavoisier diz isso, que a soma dos reagentes é igual ao resultado do produto, a massa, tá ok? E a lei de Proust, apesar de não estar perguntando, eu vou só esclarecer para a gente, né, reforçar aquilo que vocês já viram nos vídeos explicativos, é que a lei de Proust, que é das propriedades constantes, diz o quê? Para aumentar uma certa quantidade nos reagentes, eu tenho que aumentar de forma proporcional para todos os reagentes e para o produto também, né? Ou seja, no exemplo da água que a gente falou, se eu dobro a quantidade de hidrogênio, eu tenho que dobrar a quantidade de oxigênio e, naturalmente, vai ter o dobro também no resultado, no produto que é a molécula de água, tá bom? Eu não posso pegar um dos componentes, um dos reagentes e triplicar
e o outro só dobrar. Não. O que eu fizer com um tem que fazer com todos os outros, inclusive no produto também. Tá bom? Então, se eu triplicar tudo, ou seja, multiplicar tudo por 3, tem que ser para tudo, para todos os reagentes e para o produto também. Ok? Segunda questão. Explique a célebre afirmativa. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso aí é mais ou menos a explicação da primeira questão, da lei de Lavoisier, né? Que diz que nada se perde, nada se cria, ou seja, quando a gente une dois reagentes, vamos ter um produto de massa equivalente. Por mais que em situações do dia a dia a gente acredite que alguma coisa vá aumentar a quantidade, vá diminuir, mas na verdade são apenas transformações. Por exemplo, período que chove, né? Então a gente diz período que chove, a maior quantidade de água. Quando a gente diz assim, o derretimento das geleiras, então a quantidade de água está aumentando, a quantidade de água no seu estado líquido está aumentando. Não, isso aí quer dizer que está tudo apenas se transformando, né? Então, para uma coisa acontecer, é resultado, é produto de transformação de outra coisa, tá bom? Então, na natureza, as coisas não são criadas, não são perdidas, não são aumentadas nem diminuídas. Elas são apenas transformadas, tá bom? Isso é o que quer dizer essa frase aí. Agora a gente começa com a parte de alguns cálculos, não é? Mas são cálculos simples, tá bom? Cálculos em que a gente vai estar envolvendo apenas as 4 operações, então é bem tranquilo. Pode acompanhar que esse conteúdo aí, ele é considerado um conteúdo fácil, tá bom? Então vamos acompanhar com atenção, muita coisa por lógica, sem precisar quebrar muita cabeça para calcular. Tem muita coisa que só nas comparações dá para a gente fazer, tá ok? Veja só o que é que diz a terceira questão. O cálcio reage com o oxigênio, produzindo o óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem. Foram realizados 2 experimentos, cujos dados estão alistados na tabela a seguir de forma incompleta, tá bom? Veja só, aqui a gente tem uma tabela e nós temos, olha só, na primeira experiência eu juntei cal mais oxigênio que produziu cal virgem, ou seja, do lado esquerdo da seta, cálcio e oxigênio são chamados de reagentes. Quando eles são unidos, eles vão ter um resultado, que é cal virgem. Esse resultado é chamado de produto, tá bom? Então a gente tem do lado esquerdo os reagentes e do outro o produto. Foram feitas 2 experiências, tá bom? A primeira tem algumas informações, a segunda também, mas tem uns valores aí que estão sendo representados por letras incógnitas, dos quais, utilizando essas leis ponderais, Lavoisier e Proust, a gente vai ter que descobrir esses valores, tá ok? Então ele diz assim, ó, descubra os valores de x, y e z com o auxílio das leis de Lavoisier, que é a conservação de massa, ou a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Olha só que coisa simples a gente analisar. Veja só, pessoal, como a quantidade de massa dos reagentes tem que dar igual à quantidade de massa do produto. Olha nessa experiência como está simples. Eu tenho 20 gramas de cálcio com uma certa quantidade de massa de oxigênio que vai produzir 28 de cal virgem. Ou seja, 2 valores aqui que tem que dar 28. Se eu já sei que um é 20, então o outro está bem fácil de descobrir, não é? Então o x vai valer 8. Por que é que o x vai valer 8? Um reagente é 20, mais o valor de outro reagente para dar um produto de 28. Então 20 com mais 8, que vai resultar 28. Então, bem simples, né? Então o valor de x vai ser 8. Olha só o que é que a gente vai fazer para descobrir agora y e z. E agora, o que é que eu vou fazer para descobrir y e z? Veja só, esse x aqui é 8, tá bom? A gente descobriu que esse x aqui, a quantidade de oxigênio na primeira experiência é 8. E para a segunda experiência, eu utilizei 32 de oxigênio. Aqui eu vou utilizar a lei de Proust, a lei das proporções constantes. O que foi que aconteceu com o oxigênio de 8 para 32? Aconteceu que o oxigênio aumentou 4 vezes. Ele quadruplicou. Então, se o oxigênio, que é um dos reagentes, aumentou 4 vezes, tem que ter o mesmo aumento, 4 vezes, em todos os reagentes e também no produto, tá bom? Se eu quadrupliquei um dos reagentes, todos os reagentes têm que ser quadruplicados e o produto também vai ter um resultado 4 vezes maior. Vai ser tudo multiplicado por 4, tá bom?
Então, se eu já percebi isso, que vai ser tudo multiplicado por 4, então, pela lógica, o y vai ser quanto? Se é 20 vezes 4, o y vai ser 80. Né? Não é multiplicado por 4, né? Tudo quadruplicado. Tá bom? Então, para descobrir esse z, você tem duas possibilidades. Pegar o produto e quadruplicar, ou como você já tem o resultado dos dois reagentes, y é 80 e o oxigênio é 32, somando também descobre o z. Tá bom? Então, você escolhe. Ou soma 80, que é o y, com mais 32, para descobrir o valor do produto, ou pega o valor do produto da primeira experiência, e você já percebeu que, pela lei de Prost, que tudo tem que ser quadruplicado, então você pode pegar o produto e quadruplicar direto, que vai dar o mesmo resultado também. Então, fazendo uma das duas formas, a gente vai conseguir um z igual a 112. Ou 28 vezes 4, ou 80 mais 32, que vai dar 112 do mesmo jeito. Ok? Não é tranquilo? Vamos lá, vamos ver a próxima. Quarta questão. O carbono no estado sólido reage com oxigênio no estado gasoso, dando origem a dióxido de carbono no estado gasoso também. Determine, apresentando os valores convenientes, os valores de x, y e z, de modo a que se verifique a lei de Lavoisier, tá bom? Então ele diz aqui, ó, carbono mais oxigênio vai resultar em gás carbônico. Então nós temos a tabelazinha aqui para analisar. Veja só, mesma coisa da anterior. Na primeira, a gente tem os reagentes, olha só. As duas primeiras colunas são os reagentes, tá bom? E a terceira coluna é o produto, é o resultado da soma dos reagentes. Então, tá bem facinho aqui para descobrir o x, né? Porque o x é produto e eu já tenho os valores dos dois reagentes, então basta somar os dois reagentes, né? A gente tem aqui carbono com mais oxigênio, que vai dar dióxido de carbono, né? O gás carbônico, a mesma coisa. Então, para descobrir o valor de x, na primeira linha, é bem simplesinho. A gente já tem os dois reagentes, e x é o produto, como eu falei. É só somar os dois reagentes. 6 mais 16 vai dar x igual a 22. Né? Bem simplesinho aqui, somou os dois reagentes. Ok? Aí você diz, e agora? O que é que eu vou fazer para descobrir o y? Olha o y como está fácil também. Se você já tem um dos reagentes, que é 24, na segunda linha, tá bom? Um dos reagentes é 24 e o produto é 33, está faltando descobrir o outro reagente. Então, o que é que eu vou fazer? Posso só subtrair. 33 menos 24, eu vou descobrir o y igual a 9. Né? Por quê? Porque 9 mais 24 vai dar o 33 aqui no produto. Tá bom? Bem tranquilo, não é? E na última linha, mesma situação. Eu tenho o valor de um dos reagentes e tenho o valor do produto. Para descobrir o valor do outro reagente, é só subtrair o produto com o valor do reagente que já está aparecendo. Ou seja, seria 44 menos 12, que daria 32. Então, Z, 32. Acredito que está bem tranquilo aí, tá bom, pessoal? Então, para descobrir o produto, é só somar os reagentes. Para descobrir um dos reagentes, é só subtrair o produto menos o outro reagente que está aparecendo no seu valor. Tranquilo? Vamos lá? Vamos para a próxima questão. Próxima questão vai perguntar para a gente como chama-se a lei de Prost. A gente já falou no comecinho, né? A lei de Prost é a lei das proporções constantes e ela diz que na mesma proporção, por isso que ela é conhecida desse jeito, na mesma proporção que eu modificar um dos reagentes, eu tenho que modificar todos os reagentes e também o produto. Quer dizer, se eu triplicar um, vai ter que triplicar tudo. Se eu diminuir um pela metade, vai ter que diminuir todos os valores dos reagentes e o produto também pela metade, tá bom? O que eu fizer, a proporção que eu utilizar em um dos valores, eu vou ter que utilizar em todos os demais, ok? Então ela chama-se lei das proporções constantes. Olha só. 6. Pelas leis de Lavoisier e Prost, descubra os valores desconhecidos. Mesma situação que a gente viu na anterior. Aqui, aí ele está dizendo que a gente pode utilizar uma das duas leis, né? Mas a gente utiliza bastante a lógica aqui também. Veja, a primeira linha está completa, tá bom? Então nós temos os dois reagentes, hidrogênio com carbono, que vai dar metano. Então pode ver, ó, 2 mais 6 dá 8. Somando os dois reagentes dá igual ao valor do produto. Bem tranquilo, né? Aí quando você passar para a segunda linha, aí você vai dizer, Globo, não vai dar para fazer não, ó, porque está faltando o valor de um dos reagentes e o valor do produto. Só tem um valor de um reagente, que é 18. Como é que eu vou descobrir então os outros? Pessoal, é aí que a gente vai utilizar a lei de Prost. Como assim? Olha só o que foi que aconteceu com carbono. A primeira parte tem 6, a segunda parte tem 18. Então, eu posso comparar
Qual a proporção que foi utilizada para o carbono, né? Se o carbono era 6 e passou para 18, quer dizer que ele aumentou 3 vezes. Foi isso? Então, se o carbono era 6 e passou para 18, aumentou 3 vezes, então triplicou. Então, pela lei de Prost, o que é que significa? Se eu tripliquei um dos reagentes, eu vou ter que triplicar todos os reagentes e o produto também. Então, já descobri que da primeira para a segunda linha, eu vou ter que triplicar tudo utilizando a lei de Prost das proporções constantes. Então, se o carbono triplicou de 6 para 18, o que é que vai acontecer com o hidrogênio? Vai triplicar de 2 para 6. Mas a gente começou aqui pelo metano, tá vendo? Então, 8 triplicou para 24, né? 8, que é o produto, triplicou, ficou 24. E o hidrogênio, como eu falei, aqui você pode triplicar direto 2, ou agora você pode, pela lei de Lavoisier, subtrair o resultado do produto, que é 24, menos um dos reagentes, 18, para encontrar o Y6. Tem essas duas possibilidades, você vai encontrar do mesmo jeito, tá bom? Ok? Então, passando para a terceira linha, o que é que a gente analisa? Veja só o que aconteceu aqui com o metano, comparando a primeira com a terceira linha, tá bom? Vamos comparar a primeira com a terceira linha, olhando no produto aqui no metano. De 8 para 40, aumentou quantas vezes? 5, né? De 8 para 40, aumentou 5 vezes. Quintuplicou, foi o quíntuplo, né? Então, se aumentou 5 vezes no produto, vai aumentar 5 vezes em todos os reagentes também. Então, comparação da primeira com a terceira linha, tá bom? Então, comparando a primeira com a terceira linha para o hidrogênio, já que a gente descobriu aqui pela lei de Prost que é 5 vezes mais, né, olhando o resultado do produto, então eu vou ter que pegar o hidrogênio aqui e aumentar 5 vezes mais, né? Então, de 2 vai passar, vamos fazer logo o carbono aqui, né? O carbono aumentou 5 vezes mais, então 6 vezes 5 deu 30, né? Carbono de 6 vezes 5 deu 30. Agora, para descobrir o W, eu vou escolher. Ou eu faço por Prost, pegando a primeira e aumentando 5 vezes para a terceira linha, ou é só subtrair o valor do produto pelo valor de um dos reagentes para descobrir o outro reagente, né? As duas maneiras dão certo. Você pode fazer 40 menos 30, que vai dar 10 para o W, ou você pode pegar o 2 aqui, que é a primeira linha, e como você sabe que a primeira com a terceira linha está aumentando 5 vezes mais, é só fazer 2 vezes 5, que vai dar 10, ok? Então está aí quando a gente utiliza essas duas leis, tanto a de Lavoisier quanto a de Prost, tá bom? Então, vamos agora para a nossa última questão, se eu não me engano é essa aqui, a sétima, né? Que diz assim, ó, sabe-se que 32 gramas de nitrogênio reage completamente com 8 gramas de hidrogênio, formando amônia. Qual será a massa, em gramas, de amônia formada quando 192 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação? Vamos organizar isso aí, né? Parece é um problema matemático, na verdade é assim. Quando ele diz assim, reagir, quer dizer que eu vou somar. Vou pegar um reagente com outro reagente, por isso que chama-se reagir. Então eu vou pegar nitrogênio com hidrogênio, que vai ter como produto, quando ele diz formando, quer dizer que é o produto, amônia. Então nitrogênio mais hidrogênio vai resultar amônia. Então a organização vai ficar assim, ó, tá bom? Nitrogênio mais, né? Hidrogênio, quando ele diz formando, setinha, amônia. Então, essa é a organização que a gente vai ter. Ó. Nitrogênio mais hidrogênio são os reagentes, vai ter como resultado que é o produto amônia. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Na primeira parte ele diz assim, ó, 32 gramas de nitrogênio. Então, onde tem nitrogênio, 32. Reage com 8 de hidrogênio. Onde tem 8 de hidrogênio, coloquei aqui. Produzindo amônia. Pela lei de Lavoisier, o que é que diz? A massa dos reagentes vai ser igual à massa do produto. Então, 32 mais 8, eu já sei que vai dar 40, né? Então, na primeira parte, deu 40 no produto. Aí ele diz assim, ó, qual será a massa em gramas de amônia? Então, vai vir um X para cá, né? Vai vir um X que eu não sei. Quando 192 gramas de nitrogênio, lá no nitrogênio, vamos colocar 192, vai reagir com hidrogênio suficiente. Eu não sei o hidrogênio ainda, né? Eu não sei. Mas eu descubro que é 48. Por que é que eu descubro que é 48? De onde saiu esse 48? Olha, vamos para cá. Comparando a primeira linha com a segunda, aqui a parte do nitrogênio está completa. Ó. O nitrogênio era 32 e passou para 192. O que foi que aconteceu com o nitrogênio, que é um reagente? Quantas vezes ele aumentou?
Então, para saber quantas vezes ele aumentou, é só dividir 192 por 32. Quando eu divido 192 por 32, eu estou descobrindo que o nitrogênio aumentou 6 vezes, tá bom? O nitrogênio aumentou 6 vezes. Então, pela lei de Prost, se um dos reagentes aumentou 6 vezes, todo o restante tem que aumentar 6 vezes. Todos os reagentes, inclusive também o produto, né? Então, se eu vi aqui que aumentou 6 vezes, então eu fui aqui no hidrogênio e aumentei 6 vezes também. 8 vezes 6 deu 48, tá bom? Para descobrir a amônia, eu posso fazer direto, que eu já sei que aumentou 6 vezes, eu posso pegar 40 vezes 6, ou eu também posso somar os dois reagentes, né? 192 com 48, que de todo jeito vai dar o mesmo resultado, 240. Então, quanto de amônia apareceu nessa experiência aqui? 240, tá ok? Então, nosso conteúdo de forma resumida é esse, né? Espero que vocês tenham entendido. É um conteúdo consideravelmente fácil, né? São cálculos simples de fazer, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, estou à disposição. Se as dúvidas persistirem após vocês terem acompanhado a correção, podem entrar em contato para a gente tentar explicar da melhor maneira possível, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima aula.